A Grécia Antiga foi o berço da democracia, da filosofia e de algumas das batalhas mais épicas da história. Mas como uma civilização tão poderosa se fragmentou? Como ela caiu de joelhos? Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. No início, a Grécia não era um reino unificado, mas um mosaico de polis independentes. Entre elas, Atenas e Esparta se destacaram. Atenas, berço da democracia e da cultura. Esparta, uma máquina de guerra disciplinada e implacável. Conforme Atenas ia se destacando, a cobiça ia aumentando. O Império Persa, com Dário II, tentou subjugar a Grécia, mas os gregos resistiram. Na Batalha de Maratona, em 490 a.C., os atenienses, em menor número, derrotaram os persas em um feito lendário que inspirou a maratona moderna. O soldado Fidípides passou à história por seu feito inusitado. Correu os 42 quilômetros que separavam Maratona de Atenas para anunciar a vitória dos gregos, caindo morto de exaustão. 10 anos depois, Xerxes repetiu o feito do pai, atacando a Grécia com força total. O rei espartano Leônidas e seus 300 guerreiros lutaram até a morte no desfiladeiro das Termópilas, ganhando tempo para os gregos se reagruparem. Atenas liderou uma armada e destruiu a frota persa em Salamina. Um ano depois, em Plateia, a união das polis gregas garantiu a vitória final sobre os persas. Para prevenir novos ataques, Atenas formou a Liga de Delos. Sob o governo de Péricles, a cidade viveu sua era de ouro, construindo fortalezas e monumentos como o Partenon e se tornando o centro cultural do mundo grego. Mas o poder de Atenas crescia demais, causando inveja e medo. Esparta, por sua vez, criou e liderou a Liga do Peloponeso contra Atenas, dando início a uma guerra devastadora que durou 27 anos, de 431 a 404 a.C. Atenas tentou resistir, mas uma praga supostamente vinda do Egito assolou a cidade, matando civis, muitos soldados e até Péricles. Esparta aproveitou-se disso, fez acordo com os persas e, com o apoio desses, destruiu a frota ateniense e sitiou a cidade. Sabe aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Atenas, em desespero pelas perdas, tentou cortar o fluxo dos suprimentos fornecidos aos espartanos pelos sicilianos, invadindo a Sicília. Foi um desastre. Seu exército foi aniquilado e Atenas, mais enfraquecida, rendeu-se a Esparta em 404 a.C. Esparta venceu, mas não soube governar. Depois disso, a Grécia praticamente implodiu. As cidades que faziam parte da Liga de Delos entraram em conflito com as que faziam parte da Liga do Peloponeso. Vendo a fragilidade de Atenas, Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, invadiu a Grécia na Batalha de Queroneia, um conflito militar que aconteceu em 338 a.C., entre o exército macedônico contra Atenas e Tebas. A vitória de Filipe II consolidou o domínio macedônico sobre a Grécia. Após o assassinato de seu pai, Alexandre tornou-se rei da Macedônia em 333 a.C., tornando-se o grande conquistador de vastos territórios na antiguidade. Seu reinado durou apenas 12 anos, se estendendo até 323 a.C.,
quando morreu. Após sua morte, a Grécia entrou em declínio. Todas as conquistas territoriais de Alexandre foram divididas em 4 reinos, pelos generais do jovem rei morto. E chegou a vez dos romanos. Pois é, Roma, no século II a.C., anexou a região, selando o fim da independência grega. A Grécia, que já estava enfraquecida por tantos conflitos internos, teve como algoz o general romano Silas, que, aproveitando-se da divisão entre as póleis, começou a intervir nos assuntos gregos. Em 146 a.C., os romanos saquearam a cidade e consolidaram seu domínio sobre a Grécia. A partir de então, a região se tornou uma província romana, mantendo sua cultura, mas sob a sombra do poder de Roma. Quando o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros, Atenas passou ao controle de Constantinopla em 395 d.C., no governo de Justiniano, sendo anexada ao Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. A cidade ficou sob o domínio bizantino por séculos, embora com menor importância política e econômica em comparação com Constantinopla. Durante esse período, Atenas se tornou um centro cristão e muitos dos seus templos pagãos foram convertidos em igrejas. Entre os séculos 8 e 15, a cidade mudou de mãos várias vezes, até que em 1456, quando Constantinopla caiu, Atenas foi ocupada pelos turcos, sob o comando de Muhammad II. Suas igrejas foram convertidas em mesquitas. Entrando na Idade Moderna, em 1687, Atenas passou ao poder veneziano. Durante sua ocupação, ocorreu a explosão de um paiol turco que destruiu o Partenon. E, um ano depois, Atenas voltou ao domínio turco. Em 1821, durante a Guerra da Independência Grega, Atenas foi saqueada. Em 1832, as potências ocidentais criaram um protetorado e Otto, filho de Luís da Baviera, foi proclamado rei da Grécia. Durante seu reinado, a cidade mudou seu perfil com a construção de diversos edifícios públicos e em 18 de setembro de 1835, Atenas se tornou a capital do Reino da Grécia. Em 25 de março de 1924, depois de uma conturbada história, a Grécia proclamou sua república. Mas não parou por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, Mussolini e Hitler também foram tomados pela cobiça histórica, invadindo o território grego. Mas esta é outra história. A Grécia brilhou, guerreou e caiu, mas sua cultura vive até hoje. A democracia, a filosofia, a cultura e até os Jogos Olímpicos que vemos hoje são heranças desse período fascinante. Se você gostou dessa história, curta, comente, compartilhe. Obrigada por assistir.